Fala galera, estamos de volta aqui nessa semana para falar um pouquinho sobre os números complexos. E nesse primeiro vídeo a gente vai dar uma introdução de onde a gente viu a necessidade de se incluir um novo conjunto numérico, né? E falar um pouquinho sobre os primeiros conceitos gerais dos números complexos. E a necessidade de se criar um novo conjunto apareceu lá no primeiro ano, quando a gente estava resolvendo equações do segundo grau. E eu trouxe um exemplo para a gente aqui de uma equação do segundo grau, a gente vai resolver ela. Lembrando que a gente usa aquele processo de delta e Bhaskara, né? Então, primeiro a gente obtém os valores de A, B e C. A é quem multiplica x ao quadrado, 1. B é quem multiplica x, menos 2. C é quem é o termo independente sozinho aqui, é o 10. Então, pessoal, quando a gente vai calcular o delta aqui, b ao quadrado menos 2 ao quadrado, menos 4 que multiplica a, que é 1, e c, que é 10. Isso vai dar pra gente menos 2 ao quadrado, 4 positivo, menos 4 vezes 1 vezes 10, 40, que nos dá um delta menos 36. E aqui nesse momento a gente falava, né, que como o delta é negativo, como o delta é menor que zero, a gente não tem raízes reais para essa equação do segundo grau. E de fato no conjunto dos reais, dos números reais, a gente não tem uma solução para isso, porque a gente vai ter que colocar esse menos 36 dentro de uma raiz quadrada. E a gente não consegue calcular nos números reais uma raiz quadrada de um número negativo. Para resolver esse problema, vem o conjunto dos números complexos, conhecido pela letra C, tá, gente? E esses números complexos, eles introduzem pra gente a ideia de uma unidade imaginária. E essa unidade imaginária é justamente o que vai resolver o nosso problema. Essa unidade imaginária, chamada de I, é justamente o número que a gente vai elevar ao quadrado e vai obter a unidade negativa, menos 1. Então esse i, esse novo número que a gente está conhecendo, é um número que quando a gente eleva ao quadrado, a gente consegue obter um número negativo. E isso soluciona nossos problemas, né? Como a gente tem que i ao quadrado é igual a menos 1, a gente pode falar que essa unidade imaginária ela é equivalente à raiz quadrada de menos 1, ou seja, a raiz quadrada de um número negativo. Tá, pessoal? Então eu vou mostrar para vocês agora como que nos números complexos a gente vai conseguir resolver finalmente uma raiz quadrada de um número negativo. E a ideia é a seguinte, pessoal. Eu quero calcular a raiz quadrada de menos 25. E eu sei, pessoal, que menos 25 é a mesma coisa que multiplicar 25 por menos 1. Eu estou fazendo isso só para separar o negativo, tá, gente? E quando a gente tem uma raiz quadrada e uma multiplicação dentro dela, a gente pode separar em duas raízes. Isso fica raiz de 25 que multiplica raiz de menos 1. Mas justamente quem que é raiz de menos 1, pessoal? É a nossa unidade imaginária i. Quem é raiz de 25, um número positivo, é 5. Isso quer dizer que a raiz quadrada de menos 25 é o número 5i. Esse número é o que a gente chama de número complexo, tá, gente? É um número que tem uma parte imaginária. De onde veio essa parte imaginária? Justamente da ideia de resolver raiz quadrada de números negativos, tá, pessoal? Para a gente fazer sem todos esses passos aqui, gente, basta a gente pensar o seguinte: tem um número negativo, certo? Beleza. Resolva como se fosse positivo. Raiz quadrada de 4. 2. Mas como a gente tinha um negativo dentro da raiz, isso quer dizer que a raiz quadrada de menos 4 é 2i. É um número complexo 2i. Beleza? Então é dessa forma que a gente resolve o problema das raízes negativas. E agora a gente finalmente consegue continuar a resolução para a gente obter as raízes não reais, mas complexas dessa equação do segundo grau aqui. Então vamos lá, pessoal, aplicando Bhaskara.
eu tenho que x é igual a menos b. Se b é menos 2, menos b vai ser 2 positivo. Mais ou menos raiz quadrada de menos 36, que é o delta, sobre 2 vezes a, que é 1, tá? Então esse x, galera, fica assim, 2 mais ou menos raiz quadrada de menos 36. A gente já aprendeu como resolve isso. Raiz de 36, 6. Mas como é negativo, 6i. Beleza? E 2 vezes 1 embaixo, 2. Isso faz surgir duas raízes, uma usando o positivo mais e outra usando o negativo menos. Então a gente tem a nossa primeira raiz, 2 mais 6i dividido por 2, e a gente tem a nossa segunda raiz, 2 menos 6i dividido por 2. Esse 2 que está aqui embaixo, galera, a gente pode dividir tanto o 2 quanto o 6. Como é uma soma aqui, ambos têm que dividir por esse 2 embaixo. Então a gente tem que a primeira raiz é igual a 1 mais 3i, e a segunda raiz é 1 menos 3i. Ou seja, a gente tem duas raízes que contêm esse i aí no meio. Duas raízes complexas, tá, gente? E a gente conseguiu descobrir quais são as raízes dessa equação do segundo grau. Beleza? E aqui, pessoal, a gente pôde visualizar um número complexo na sua forma completa, tá, gente? O número complexo, ele sempre vai ter duas partes. Não que essas duas partes sempre apareçam, mas elas estão lá. Ela vai ter uma parte, uma parcela sem o i e uma parcela com o i. A gente fala, de forma geral, que um número complexo, que a gente normalmente chama de z, é da forma a mais b que multiplica esse i. Esse a é a parte que não tem nenhuma parte imaginária, né? A gente chama ela de parte real. E a parte que contém a unidade imaginária é o que a gente chama de parte imaginária, que é esse bzinho aqui, tá, gente? Então, na forma que a gente chama de algébrica, z igual a mais bi, z é justamente o número complexo em questão. O número sozinho, ele sempre vai representar a parte real do número complexo, e o b que fica junto com a unidade imaginária, raiz quadrada de menos 1, é o que a gente chama de parte imaginária do número complexo. Então eu trouxe dois exemplos para vocês aqui, gente. Nesse primeiro, é justamente aqui o que a gente tinha, uma das raízes que a gente encontrou. 1 mais 3i. Esse é o primeiro número complexo. O a, pessoal, que é a parte real, é o número sozinho, 1. E o b é o número que está multiplicando a unidade imaginária. Então, b seria 3. E nesse segundo exemplo, a gente tem que a parte real, o número sozinho, é menos 2. O sinal sempre vai acompanhar tanto a parte real quanto a parte imaginária. E a parte imaginária b é igual a menos 3. Beleza, gente? Então, isso é um número complexo, tá, gente? E é importante a gente saber que esse conjunto dos números complexos, esse novo conjunto que vocês conheceram, na verdade, ele engloba todos os outros conjuntos que vocês aprenderam. Até então, a gente sabia que o conjunto que englobava todo mundo eram os reais. Só que a gente sabia dessa limitação de resolver raízes negativas. Então agora a gente aprende que esse conjunto dos números reais, na verdade, ele está dentro de um conjunto maior ainda, que é o conjunto dos números complexos. Então todos os números que a gente viu até agora, gente, naturais, inteiros, racionais, etc., eles estão dentro dos números complexos. Todos os números que a gente já conhecia são números complexos, tá, gente? Mas, professor, eles não têm o i. Não tem problema. Observe esse número aqui, gente, é o 3. A gente sabe que ele é um número real. Pessoal, ele só tem, como ele é um número real, ele só tem a parte real, a parte do a. Isso quer dizer, pessoal,
que o i tá lá, só que está acompanhado de quem? Do zero. Isso quer dizer que a parte imaginária dele é zero e o 3 é a parte real. Então, todos os números que a gente já conhecia podem ser escritos dessa forma aqui. Ou seja, eles são, de fato, números complexos. Tá, gente? E uma última observação aqui, pode acontecer também do número não ter uma parte real, só ter a parte imaginária, como o 5i que a gente achou aqui, o 2i, ou esse menos 5i que eu coloquei aqui. Pessoal, nesses casos aqui, a gente tem que a parte real A, ela é zero. E a gente chama esses números que só tem a parte imaginária de números imaginários puros. Beleza? Então é isso, gente. Pequena introduçãozinha de números complexos. Nos próximos vídeos a gente vai aprender algumas outras coisas sobre eles. Mas por enquanto a gente fica por aqui. Abraço e até a próxima.